Oi, queridos alunos do oitavo ano, tudo bem com vocês? Cá está o tio Renê mais uma vez com vocês, hoje para a gente falar dos micronutrientes. Veja só, na aula passada eu falei para vocês da diferença entre se alimentar e se nutrir, né? Se alimentar nada mais é do que saciar a fome, e se nutrir significa fornecer ao seu organismo as substâncias necessárias a, ao seu organismo crescer, se desenvolver e funcionar da forma correta, né? E a gente viu que quando a gente se nutre, quando a gente fornece nutrientes ao nosso corpo, esses nutrientes podem ser micronutrientes e macronutrientes. Na aula de hoje, a gente vai falar justamente dos micronutrientes, que é aqueles que a gente precisa muito, né? Mas em quantidades muito pequenas, né? Quantidades muito pequenas, por isso que micronutrientes, ok? Vamos lá, que são os sais minerais e as vitaminas. Vamos falar primeiro de sais minerais e em seguida vamos falar de vitaminas. Então, pessoal, os sais minerais. Eu costumo dizer o seguinte, que o nosso corpo, 96% dele é formado de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, né? Esses quatro elementos químicos, ok? Então, 96% da gente é formado de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Esses elementos são os elementos que formam a matéria orgânica, ok? Mas além desses 96% de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, a gente tem 4% da gente, 4%, né, que são diversos outros elementos, como cálcio, ferro, alumínio, zinco, ok? Manganês, iodo, potássio, cloro, meu Deus, vários outros elementos. E quem fornece para a gente esses vários outros elementos que a matéria orgânica não fornece é justamente os sais minerais. Então, os sais minerais fornecem elementos, justamente esses elementos que eu não vou conseguir através da matéria orgânica, né? Então, a matéria orgânica fornece para a gente muita coisa, inclusive carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, né? Esses elementos. Mas tem infinidade de outros elementos que eu não vou conseguir através da matéria orgânica. Essa infinidade de outros elementos eu vou obter através dos sais minerais. E esses elementos que eu acabei de citar para vocês, eles são essenciais ao bom funcionamento de nosso organismo, ok? Então, os elementos são muitos, né? Como o cobalto, o cálcio, o zinco, o manganês, desculpa, o magnésio, desculpa, o ferro, o flúor, o cobre, né? O selênio. Então, todos esses outros elementos que a matéria orgânica não fornece para a gente, quem vai fornecer são os sais minerais. E esses elementos, eles são, sim, muito importantes para o nosso corpo funcionar de forma correta, adequada, ok? Aí eu trouxe aqui para vocês alguns sais minerais que eu acho importante que a gente saiba. São muitos, né? São diversos sais minerais, mas esse aqui eu julgo bem importante para a gente saber, visto o nosso dia a dia, a gente ter aí contato com informações sobre esses sais minerais, ok? E sobre sua carência. O que eu posso destacar aqui para vocês, por exemplo, o potássio, o sódio e o cloro, esses três sais minerais, né? Esses três elementos fornecidos pelos sais minerais, eles são importantes para o controle hídrico de nosso corpo. Entenda por controle hídrico o controle da quantidade de água que fica retido nas nossas células, nos nossos tecidos, nos nossos órgãos. Então, o potássio, o sódio e o cloro, eles três trabalhando juntinhos, eles servem justamente para esse controle da quantidade de água que a gente tem que reter lá em nossas células, nos nossos tecidos, nos nossos órgãos. E a água é muito importante porque tudo que acontece em nosso corpo acontece em meio aquoso, ok? O cálcio ele é importante para a saúde de nossos ossos.
junto com o fosfato, ok? O cálcio e o fosfato, muito importante para a saúde de nossos ossos. Tanto é que a carência de cálcio e a carência de fosfato causa uma doença carencial chamada de raquitismo lá na infância, né? Que são os ossos mal formados, né? Cambota, que a gente chama, né? Genovar, o nome certo. Veja só, e esses sais minerais, eles são fundamentais também para a produção dos impulsos nervosos, né? Lá nos neurônios lá do cérebro, para a contração muscular, né? Tanto é que quando a gente tem a carência desses sais minerais, a gente vai ter cãibra, né? Então, o bom funcionamento do nosso tecido muscular também deve-se à presença desses sais minerais. Então, se a gente tiver a carência desses sais minerais, eventualmente a gente pode ter cãibra, ok? Veja só, aí então estou falando desses primeiros aqui, né? Então, o potássio, o sódio, o cloro, o cálcio, o fosfato. Esses três primeiros aí para o controle hídrico, né? Retenção de água no nosso corpo. Esses outros aqui para a saúde dos ossos, e eles todos em conjuntos importantes para a produção do impulso nervoso e também para o bom funcionamento do músculo, né? Nós temos o ferro aqui, né? O ferro ele é importante para produzir um pigmento que a gente tem lá no nosso sangue, né? Um pigmento vermelho que a gente chama de hemoglobina. E esse pigmento serve para transportar oxigênio dos pulmões para todos os tecidos do nosso corpo. Então, se a gente tiver carência de ferro, a gente vai ter problema na produção dessa hemoglobina, né? A gente vai ter baixa de hemoglobina no sangue, que é uma doença que a gente chama de anemia ferropriva, é uma doença carencial. E anemia não é interessante ter, por quê? Porque a pessoa com anemia fica com aparência pálida, né? Cansado, fadiga os músculos, né? Sonolência. Então não é interessante, né? Uma boa fonte de ferro é a carne vermelha, inclusive, ok? Nós temos o iodo também, que eu acho interessante a gente saber. A gente precisa de fontes de iodo, porque o iodo vai lá para uma glândula que a gente tem na região do pescoço, chamada de tireoide. E a tireoide utiliza o iodo para produzir seus hormônios. E os hormônios da tireoide controlam todo o metabolismo de nosso corpo. Então, se a gente tem carência de iodo na alimentação, a tireoide, que é essa glândula que a gente tem aqui no pescoço, né, não vai trabalhar de forma correta e adequada. Inclusive, ela pode aumentar de tamanho, que a gente chama de bócio endêmico ou bócio carencial, ok? Beleza? E por último, a gente tem o enxofre. O enxofre é importante para a produção de nossas proteínas, né? E as proteínas é a estrutura de nosso corpo, é basicamente proteínas, ok? Então eu elenquei, eu peguei alguns sais minerais dos diversos que a gente precisa para mostrar para vocês o funcionamento e a importância deles, né? Mas tem outros sais minerais que o professor de vocês pode até se aprofundar, ok? Mas esse é o que eu julgo mais importante. Agora vamos para as vitaminas, né? Professor, e as vitaminas? As vitaminas, elas são substâncias essenciais. Por que essenciais? Porque a gente não produz nenhuma vitamina sequer. Todas as vitaminas, elas têm que ser adquiridas na alimentação, principalmente comendo que frutas e vegetais, beleza? Elas são essenciais. Essenciais ao bom funcionamento de nosso corpo. Por quê? Porque elas são reguladoras do metabolismo. Então, as vitaminas, elas não fornecem energia. As vitaminas, elas não formam o nosso corpo. As vitaminas, elas regulam o metabolismo. Elas permitem que nosso metabolismo aconteça da forma que deve ocorrer, que as reações químicas do nosso corpo ocorram de forma correta, ok? Então, essa é a função das vitaminas. Então, as vitaminas são substâncias reguladoras do metabolismo, ok? E as vitaminas, elas, quanto à sua solubilidade, elas podem ser lipossolúveis ou hidrossolúveis. As vitaminas lipossolúveis são aquelas que se dissolvem
em óleos e em gorduras, né? Então, lipossolúveis são aquelas que se dissolvem em óleos e gorduras. É a DECA, né? Vitamina D, E, K e A. Falar muito rapidamente de cada uma delas. A vitamina D é importante para a saúde dos nossos ossos, ok? A vitamina E é um importante antioxidante, ou seja, evita a produção de radicais livres. O que é isso, professor? Radicais livres? Radicais livres são substâncias instáveis, né? Que a gente produz sem querer no nosso metabolismo e que pode causar câncer e envelhecimento precoce. Então, a vitamina E, ela evita a produção desses radicais livres porque ela é antioxidante. Então, ela evita a produção dessas substâncias maléficas do metabolismo, ok? A vitamina K é importante para a coagulação do sangue, né? Para cicatrização, entenda. E a vitamina A é importante ali, ó, para a visão, né? A vitamina A que está muito abundante nos vegetais de cor amarelo, de cor laranja, né? Vê só. E as vitaminas hidrossolúveis são aquelas que se dissolvem na água, né? Que está lá no caldo do feijão, no caldo da carne. Por isso que é importante a gente consumir o caldo do feijão, o caldo da carne, porque caldo é água. E nessa água eu vou ter aí as vitaminas hidrossolúveis, que é o complexo, que é a vitamina C e o complexo B. A vitamina C, que é muito importante para a saúde de nossos tecidos, né? A saúde de nossos vasos sanguíneos, né? Tanto é que a carência de vitamina C vai causar uma doença chamada de escorbuto, que é sangramento nas gengivas, né? Então é uma doença aí que não é bem interessante e e a vitamina C também é um excelente antioxidante, viu? Evita a produção daquelas substâncias maléficas de nosso metabolismo, ok? Que são os radicais livres, causam câncer e envelhecimento precoce. A vitamina C é encontrada nas frutas cítricas, né? E o complexo B? O complexo B é um complexo de várias vitaminas que são importantíssimas para o metabolismo energético. Então, o complexo B está relacionado com a produção de energia. E essa energia é importante para a gente crescer e se desenvolver, ok? Então, essas são as vitaminas do complexo B. Vitamina B1, vitamina B2, vitamina B5, B6, B9, B12. Tem a vitamina B8 também, que é a biotina. Enfim, são várias as vitaminas do complexo B, mas o complexo B como um todo é importante para a regulação do metabolismo energético. Então, pessoal, essa foi uma visão ampla sobre sais minerais e sobre vitaminas, ou seja, sobre os micronutrientes, beleza? Então, o professor de vocês pode se aprofundar, se julgar necessário, mas na próxima aula a gente vai ver os macronutrientes. Então, até nosso próximo encontro, galera. Tchau!